Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Vamos lá? Eu trouxe aqui para a gente hoje um pouquinho sobre gêneros textuais e sequências textuais, tá? Mais a diferença entre eles, alguns exemplos, tá certo? Vamos lá, gente. Olha, primeira coisa é quanto à nomenclatura, tá? Porque algumas coisinhas mudaram aí com o passar do tempo. Os gêneros textuais, eles ainda são conhecidos assim, gêneros textuais. Em alguns casos pode aparecer também gêneros discursivos, tá? E nós temos as sequências textuais, que podem ser chamadas de sequências discursivas, tipos discursivos, tipos textuais, tá? Mas é a mesma coisa, ok? Vamos lá ver a diferença? Gente, primeiro, o que são gêneros textuais? Gêneros textuais são textos que têm uma forma pré-definida, geralmente. Não é que eles são todos iguais, mas geralmente eles seguem os mesmos parâmetros na hora de serem feitos, tá? Então eles têm finalidade em comum, eles têm, às vezes, até palavras que são comuns, né? O tipo de linguagem utilizado é comum, a intenção é comum, certo? E as sequências textuais ou sequências discursivas, elas estão localizadas dentro dos gêneros textuais. Os gêneros textuais abrigam os tipos textuais, certo? Então, os tipos são as formas que a gente usa para contar alguma coisa, descrever alguma coisa, opinar sobre algum assunto, certo? Nós temos algumas considerações aqui. Gênero textual, ele é o quê? Cultural. Significa o quê, Magda? Significa dizer que eu posso ter lá nos Estados Unidos um gênero textual que aqui no Brasil não existe, que a gente nunca viu, que a gente nem conhece, e que a gente só vai saber que existe quando a gente falar. Assim como pode ter gêneros aqui do Brasil que são próprios daqui e que não vai ter em outro país, certo? Por exemplo, tem um que ele sempre aparece nesse exemplo da questão cultural, que é o Haikai. Deixa eu colocar aqui para vocês o nome dele, ó, vou colocar aqui. Dá para ver? Não, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. O Haikai, ele é um gênero textual genuíno do Japão, tá? Mas ele já tem aqui. O Haikai, ele é um mini poema, ele é um poema bem curtinho, geralmente tem 3 versos no máximo, tá? Então, vamos lá, continuando. Então, nós temos aqui que ele é cultural, já as sequências tipológicas, discursivas, textuais, elas são o quê? Universais. Significa dizer o quê? Que narração tem em todo lugar? Sim, em todo lugar se conta história. Textos opinativos tem em todo lugar? Sim, todo lugar, todo dia a gente está dando opinião sobre alguma coisa, né? A gente vive do eu acho. Outra coisa, outra diferença, os gêneros textuais, eles são incontáveis. A professora não pode sair contando, mas a questão não é nem exatamente incontável, mas é que eles são tantos que é difícil você limitar, dizer, ó, existe tal número de gêneros textuais, certo? Já as sequências não, elas são contáveis. Geralmente, didaticamente, se coloca como 5 sequências que nós temos textuais. Tá? E aí é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que o gênero textual, ele tem uma forma pré-definida e ele faz, os gêneros textuais, gente, eles fazem parte da nossa vida. Olha, quando você nasce, geralmente, né, uma das primeiras coisas que os pais vão fazer para mostrar que o mundo que você existe, tirar uma foto? Também, né? Mas, além disso, eles fazem o quê? Uma certidão de nascimento. É mesmo, professora? Realmente. O que é comum ter numa certidão de nascimento? O nome da criança, o nome dos pais, a cidade, né? O local que está registrando aquele documento. Então, sim, você tem a certidão de nascimento como gênero textual. Outra, que às vezes a gente quer tanto e não tem, dinheiro. Dinheiro é um gênero textual. Dinheiro tem um suporte, né? Um papel, aquele que chama papel moeda. Ele tem informações que tem que estar ali, que toda cédula, por exemplo, se eu vim aqui para o real, né? Olha aí, ó, já tem uma outra questão cultural, ó. Falei do Haikai, olha lá, a moeda daqui é diferente da moeda dos Estados Unidos, que é o dólar, não é isso? O dólar tem o seu formato, o papel que é utilizado, as informações que são colocadas. Agora,
O real, que é a moeda brasileira, ele tem também essas características, né? Tem uma imagem, tem uma. Não se coloca um número em qualquer lugar, onde se quer colocar, se coloca em alguma parte, não é feito à toa, tá certo? Então, sim, dinheiro é um gênero textual que a gente vive circulando com ele. E os gêneros, eles se encaixam nas diversas áreas que existem na vida da gente. Por exemplo, que gêneros são comuns no espaço escolar? Boletim, né, que é onde tem as tuas notas, boletim, aviso, circular, um memorando, o próprio diário de classe, a chamada, são gêneros textuais, certo? E aí é o seguinte, como a gente já convive com isso, com gêneros, e eles têm formas que já são pré-definidas, então se eles têm formas que já são pré-definidas, que todo gênero daquele tipo, geralmente é daquele jeito, a gente já reconhece às vezes só olhando. Por exemplo, se eu colocar para vocês uma receita culinária e um poema, olhando, né, observando aqui um pouquinho, vocês conseguem dizer, ó, isso aqui é uma receita culinária, isso aqui é um poema. Como é que você sabe dizer? Porque você sabe que numa receita culinária, geralmente tem o quê? Você tem modo de fazer, quais são os ingredientes, às vezes aparece para quantas pessoas dá para servir aquele prato, certo? Receita culinária está ligada ao quê? A comida. Então, se você olhar uma receita culinária, né, uma receita que se diz assim, como encontrar o amor, uma suposição, né? Questão adolescente, como encontrar o amor, você vai estranhar. Por quê? Porque geralmente receitas culinárias são ligadas ao quê? A comida, ou a receita, por isso pode ser uma receita de um remédio, né? Que usa o mesmo nome, mas a intenção é diferente, tá certo? Então, e se eu te colocar um poema, tu vai saber, não, isso aqui não é uma receita, isso aqui é um poema. Ah, por quê? Não, professora, porque poema tem verso, poema geralmente tem rima, tá ok? Então, essas formas pré-definidas, elas são te apresentadas no decorrer da vida. Quando você, que está aí no terceiro ano, que vai fazer Enem, até no segundo mesmo, o que você tem que ter, qual é o documento que obrigatoriamente você tem que ter para fazer a prova? CPF, RG, são gêneros textuais, professora? Sim, são gêneros textuais, certo? E aí as sequências, quais são elas? Aí nós temos a sequência narrativa. E aí, na sequência narrativa, são os textos que contam alguma coisa, que geralmente você tem ali um espaço, personagens, você tem um tempo em que aquela história acontece, tá? E outra coisa, já uma dica aí para vocês, olha, na narrativa não está presente ações, você não vai contar alguma coisa, até quando você define a narrativa, contar alguma coisa, já tem um verbo, né? Contar. Então, quando você vai contar alguma coisa, você tem o que? Um verbo, certo? E aí, uma dica para ti, que às vezes aparece em questão de prova, observa. Numa narrativa, eu tenho predominantemente, quer dizer, aparece mais o que? Verbos. É diferente, por exemplo, num texto, numa sequência tipológica descritiva. Numa sequência tipológica descritiva, eu vou fazer o quê? Eu vou qualificar o objeto que eu estou descrevendo. Eu vou especificar, eu vou dar características. E aí, valendo nadinha, só conhecimento teu. Qual é a classe gramatical que dá característica aos substantivos? O adjetivo. Então, numa descrição, eu tenho predominantemente adjetivos. Ok? Então, a magra quer dizer que não aparece mais nada além disso? Aparece. Olha, observa, é predominância, tá? Não é uma ideia de que apenas existe isso, ok? Nós também temos, que é o medo aí da galera do terceiro ano, o texto... Não é corona, gente. Nós temos o texto dissertativo, que é o texto que é pedido para você lá na redação do Enem. Olha aí outro, ó, isso aqui agora. Sequência tipológica usada na redação do Enem, dissertativo. Gênero textual pedido na redação do Enem. A gente vai colocar desse jeito mesmo que você está pensando. Vou colocar aqui, tá? Aqui, ai, peraí, vou apagar. Uma coisa organizada.
Aqui. Né? A gente chama assim, né? Ah, tu vai fazer a redação do Enem, ó. Redação do Enem. Todo mundo sabe o que é, qual a finalidade. A redação do Enem é o quê? Um gênero textual. Qual é a tipologia discursiva que eu vou utilizar dentro da redação do Enem? O texto dissertativo. Que é aquele texto que faz o quê? Opina. Oh, desculpa, eu ia colocar errado. Ai, meu Deus. É o texto... Então, criança, ao vivo é assim mesmo. É o texto que vai opinar sobre alguma coisa. Aí eu posso também ter a predominância de verbos também, aqui no dissertativo, de adjetivos aparece muito também, tá certo? Então, olha lá, para ficar bem claro, ó. Dentro do gênero textual, redação do Enem, por exemplo, tu pode passar de 30 linhas na redação do Enem? Não pode. Isso é uma característica do gênero, certo? Então, dentro da redação do Enem, que é um gênero textual, eu tenho o quê? A sequência discursiva dissertativa. Aí nós temos, então, narrativa descritiva, dissertativa. Aí nós temos uma que o nome dela é estranho, a gente não vê muito. A gente não vê muito o nome. Na verdade, vamos chegar lá. É o injuntivo, ou sequência injuntiva. Vem cá, você já leu o manual do seu celular? Não. Você já leu o manual da televisão da sua casa? Não. Você já leu o manual da geladeira da sua casa? Não. O que os manuais fazem? Eles te dizem, né? Eles te indicam como é que é alguma coisa, né? Como que deve ser feito alguma coisa, certo? Esse é o texto injuntivo, tá? Ai, meu pai. Que ele ensina alguma coisa. Está presente principalmente nos manuais, tá? Então, o teu manual do celular, o teu manual da geladeira, da televisão, tá bom? E aí a gente chega no nosso número 5, que eu vou colocar aqui do ladinho, tá? Eu acho que vocês não vão enxergar muito, mas peraí, deixa eu puxar um pouquinho. Que é toda uma tecnologia, entendeu? Que é o preditivo. Ou predição também, tá? Preditivo. Não vai confundir com predicativo, pelo amor de Deus. Mas bora lá, criança. Olha aqui. O que é o preditivo? Diz pra mim... Peraí. Diz pra mim se tu nunca foi ler aquele horóscopo para ver como é que vai ser a tua semana, né? Vista rosa hoje. Ai, você encontrará muitos amigos assim, assado, etc. O preditivo, gente, são esses textos que eles vão te dar uma ordem, tá? Isso. Então, o preditivo são esses textos que eles vão fazer predições. O que são predições? São... vão falar sobre coisas do futuro, tá certo? Então, esse é o texto preditivo. Geralmente, você tem mapas de horóscopos, tá? Então, a gente fica aqui, ó, lá, gêneros textuais são incontáveis, não dá pra gente contar, porque são milhares e eu posso ter um em cada lugar diferente, tá? Eles também podem, gente, ter... se comportar de maneiras diferentes, tá? Em determinados lugares. Por exemplo, pode ser que em algum lugar, aqui mesmo do Brasil ou em outro país, você tem uma receita culinária que tem algum elemento lá que a gente não costuma ver, sabe? Alguma outra instrução, entendeu? Então vamos recapitular aqui de novo, ó. Narrativa conta, descritiva descreve alguma coisa, dissertativo opina sobre algo, injuntivo te ensina alguma coisa. Ó, por exemplo, a gramática, ela tem a sequência textual que predomina nela é injuntiva, né? Te ensina sobre alguma coisa. E o preditivo, ele vai te orientar, tá? Peraí, rapidinho. Tá? Então, o preditivo vai te informar sobre o futuro, tá certo? Agora olha aqui. Valeu, Vanessa. Agora que eu vi. Isso vai te informar sobre o futuro, tá certo? E os gêneros textuais são esses textos que já estão pré-formados, tem uma intenção que é clara. Por exemplo, o que toda propaganda quer, geralmente, né, de um produto ali? Ela quer vender alguma coisa. Isso é o quê? Intencionalidade. É o objetivo. Estamos entendidos assim? Então, professora, como é que isso pode
cair numa prova. Indo do mais básico para mais complexo, o que pode acontecer? No mais básico, eles podem te jogar uma questão e te perguntar qual a tipologia ali. Só que ele pode te perguntar de duas formas. Ele pode te perguntar, vamos por alternativas, né? É um texto narrativo, descritivo, para você marcar qual é e colocar lá as 5 opções, que dá certinho, né? A, B, C, D, E. Mas ele pode querer saber se tu sabe qual é aquele tipo através da intenção dele. Por exemplo, qual é a intenção do preditivo? Ele quer te informar sobre o futuro, né? E também ele vai te indicar coisas para fazer, certo? Caso do horóscopo, por exemplo, para vocês. Qual é a função do injuntivo? Ele quer te ensinar sobre alguma coisa, certo? Então, ele pode te perguntar qual a intenção do texto, tá certo? Pode ser assim. Indo para o mais complexo, aqui, em narrativa, o que eles podem te perguntar, e que às vezes você pode acabar se equivocando, numa narrativa, ele te perguntar qual é o conflito que gerou aquela situação que ele está contando, tá bom? E assim, quando é um texto bem pequeno, um mini conto, por exemplo, ou até um conto, fica mais fácil você perceber o que tirou a estabilidade da situação, né? O que causou o problema, o que fez as coisas se acenderem, tá? O que fez elas se transformarem. O que fez elas saírem do eixo, tá? Já na descritiva, ele pode perguntar o que predomina, ele pode te perguntar qual é o objetivo daquela descrição, certo? É só descrever, é só para dizer que aquela cadeira ela é amarela e não tem braço, o encosto é quebrado, é só para isso? Ou tem uma outra intenção, tá? Pode ser assim. E aí você tem que olhar, você tem que ter um olhar além, né? Você não pode ficar preso só aos perfis do texto. Aqui no dissertativo, esse aqui, gente, é o que mais cai, porque ele te dá muitas possibilidades. E aí, o que ele pode perguntar aqui? Que causa muito equívoco às vezes. Um bem básico. Ele pode perguntar uma opinião, a opinião do texto ali. Qual é a opinião do autor? Ele pode te colocar, que acontece muito isso agora, ele te coloca 2, 3 textos, né? Coloca mais de um texto, e quer que você observe qual é a relação que há entre eles dois. Por exemplo, vamos supor, ele coloca texto 1 e coloca texto 2. O texto 2, ele nega o texto 1. O texto 2, ele complementa o texto 1. O texto 2 contradiz em partes do texto 1, concorda, ele complementa a ideia, ou eles falam da mesma coisa, mas com orientações diferentes. E quando eu falo de orientações diferentes, eu não estou falando só questão de concordar ou discordar, tá? Certo? Onde eu estava? Isso. Então, aqui ele pode fazer as perguntas, certo? E fora aqui para você aí que vai fazer Enem, é um texto da redação que você tem que defender uma opinião, né? E para defender uma opinião, não basta porque sim, porque não. Você tem que ter argumentos, tá certo? Então, o dissertativo é um dos que mais podem cair assim. O injuntivo e o preditivo, dificilmente eles vão cair nesse sentido de qual é a intenção desse texto, mas mais como a intenção pode influenciar em determinada situação, tá certo? Dessa forma que ele pode acontecer, tá bom? Então, gente, a gente fica por aqui hoje, tá? Fica aqui essa revisão para vocês. Eu espero que não demore para a gente voltar, para a gente se encontrar, e aí a gente vai ver esse assunto de novo, tá certo? Do nosso jeitinho em sala de aula que a gente sempre tem, tá ok? Então, muito obrigado, beijo para vocês, se cuidem e fiquem em casa, tá? Tchau, gente.